Shalom, shalom, povo abençoado, povo lindo, povo que vai morar no céu, com certeza. Sou a pastora Selma, estou aqui em Mato Grosso, Rondonópolis, no Monte Carneirinho, e quero liberar uma palavra para o seu coração nesse dia. Estou meditando na palavra do Senhor, 2 Reis 4, uma palavra conhecida, uma palavra que nós conhecemos da multiplicação, do milagre da multiplicação do azeite. E ontem eu ministrei sobre ela, sobre essa passagem. E essa palavra está queimando no meu coração. Porque essa mulher, ela tinha tudo para se paralisar diante das adversidades que ela estava enfrentando. Num tempo onde a mulher não tinha voz, aonde ela precisava do homem para falar por ela, ou seu pai, ou seu irmão mais velho, ou seu filho. Mas de repente acontece um luto na sua família. Seu amado pai dos seus filhos morreu. E quando nós temos uma perca, a tristeza nos invade, as nossas emoções, nós perdemos o chão. Nós não sabemos como vai ficar as situações. Você imagina aquela mulher, naquela época, naquele tempo. Ela poderia usar essa situação para ficar desesperada, não avançar, ficar com medo. E quando de repente, quantos de repente tem na nossa vida, né? De repente ela ficou viúva com seus 2 filhos. De repente ela descobre que tem uma dívida que ela não sabia. E naquela época, quando você não podia pagar em espécie, você era levada escravo. Seus filhos eram feitos escravo até pagar a totalidade da dívida. E aqueles credores bateram na sua porta. Quem está batendo na sua porta? O que está te deixando angustiado, com medo, paralisado? Só que essa mulher teve uma posição, um posicionamento, quando ela teve essa notícia. Quando ela ouviu, olha, viemos cobrar a dívida do seu esposo. Se você não tem dinheiro para pagar, então seus filhos será pagamento dessa dívida, será o pagamento dessa dívida. Você imagina o coração dessa mãe. Os seus filhos já não tinham mais o pai. O sacerdote já não estava mais no lar. E agora, corria o risco dos seus filhos não ficar mais com sua mãe e ela ficar sozinha, sem uma cobertura, sofrendo. Às vezes o inimigo bate na nossa porta, nos afrontando, querendo levar-nos à escravidão do passado, das dores do passado, daquilo que quando nós não conhecíamos Jesus, praticamos, mas agora quando nós aceitamos, quando nós estamos no reino, nós não praticamos mais, mas ele tenta colocar em nossa mente, em nossa cabeça, que nós ainda não fomos perdoados. Mas a partir do momento que eu vivo uma vida com Cristo, Ele já me perdoou. E se eu deixei as velhas práticas, o Satanás não tem poder sobre a minha vida. Mas ele sempre vai bater. Às vezes, por imprudência, abrimos brechas. Mas através da oração, do arrependimento, nós chegamos neste lugar de perdão e de renúncia. Porque em Jeremias 33:6 vai falar, clama a mim,
Ele não está falando para nós clamar outros deuses, clamar pelas pessoas, ir na casa das pessoas. Não, nós temos que ir a quem pode resolver a nossa situação. Quem tem autoridade para nos aconselhar e para resolver. E não colocar mais situações adversas na nossa vida. Ela vai a quem pode resolver, ela vai até o profeta. Vai comunicá-lo, olha, teu servo morreu. Ele temia ao Senhor, ele era fiel, ele tinha fidelidade com o Senhor. Ele não era qualquer um, ele vivia uma vida sincera diante do Senhor. Ele tinha temor. Muitas vezes nós temos perdido o temor do Senhor. Que nós possamos reavaliar os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Se nós temos tido temor ao Senhor, ou esse temor já não existe mais. Porque quando perde o temor, nós não vivemos mais os princípios da palavra do Senhor. E ela se posicionou em não deixar que seus filhos se tornassem escravos do pecado, do vício, da prostituição, do que fosse. Ela se posicionou. A minha família é do Senhor. Eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que os meus pais serviam. O Deus que o meu marido servia. E eu não aceito esse decreto do inferno. Eu vou me posicionar. E eu vou me mover. E eu vou aonde eu sei que eu vou ter resposta e direção. E ela foi até o profeta e comunicou ao profeta a sua situação. E ele vai perguntar para ela, mas o que você tem em casa? Na percepção dela, ela não tinha nada, a não ser um pouco de azeite. Ela não tinha mais a confiança, talvez, que aquele azeite poderia mudar a história dela. Talvez eu e você também olharíamos para aquilo e falar, não, isso não vai resolver a minha situação. Mas nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença do Espírito Santo. Ela tinha azeite ainda. Ela tinha azeite para multiplicar, mas ela não sabia disso, ela precisava de uma voz profética. Ela precisava de um homem de Deus para liberar uma voz para ela, para que as escamas dos olhos e a surdez espiritual caíssem por terra. Porque ela viu um pequeno botija de azeite, um pequeno frasco de azeite, mas o profeta viu o milagre. Porque Deus não precisa de grandes coisas, Ele só precisa que você esteja o coração disponível para Ele. Ela tinha a oração, ela tinha a presença do Senhor. Ela tinha o temor do Senhor. Porque só vai até o Senhor quem conhece Ele. Só quem tem intimidade com o Pai, que vai clamar, vai pedir. Então ele vai falar para ela, vai dar uma vai. Movimento. Movimentar dentro do propósito. Ela não ficou reclamando para quem não tinha autoridade para ajudar ela. Ela não ficou no meio da dor, ó céus, ó terra, ó dia, ó noite. Que será de mim agora? Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Eu vou falar nas redes sociais, vou fazer um tumulto. Não. Ela foi a quem tinha autoridade e uma palavra profética para liberar um decreto favorável à sua vida. De cura e de libertação, de transformação. Vai!
Vai com confiança. Não deixa que quando o Senhor libera uma palavra profética e no caminho você desiste. E no meio do caminho entra a dúvida. No meio do caminho o diabo vai falar tantas coisas na sua mente. Mas não, ouça a voz profética e vai. Se posicione. Se direcione naquilo que o Senhor tem para você. Ela obedeceu. Muitas vezes nós não obedecemos a voz profética. Nós não obedecemos aquilo que o Senhor fala para nós. Nós queremos sacrificar muitas vezes. Mas o Senhor não está interessado no nosso sacrifício. O Senhor está interessado na nossa obediência. Ela ouviu uma direção, uma voz, vai. Empresta vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Por que será que está escrito aqui vasilhas vazia? Parece que não faz muito sentido, né? Que você vai emprestar uma vasilha e esteja cheia de alguma coisa. Para que o Senhor possa nos encher, nós temos que nos esvaziar de todo o nosso eu, de toda a nossa arrogância, prepotência, orgulho, soberba, para que o Senhor possa multiplicar o azeite dele em nós. A nossa vasilha precisa estar vazia de todo o nosso eu, mas cheio da presença dele. E ter relacionamento. Nós precisamos nos relacionar, ter bons relacionamentos. Nós precisamos valorizar as pequenas coisas. Valorize as pequenas coisas. Valorize os pequenos momentos. Zacarias 4:10 vai falar sobre isso, que nós devemos valorizar. Não despreze as pequenas coisas, porque é das pequenas que o Senhor faz grandes. O moço do profeta viu somente uma pequena mão de um homem, mas o profeta viu a abundante chuva, porque o profeta tem visão. Então, creia, tenha relacionamento, porque tem milagres que o Senhor vai usar pessoas para nos abençoar com o milagre. E aquela mulher precisou de pessoas para que o seu milagre acontecesse. E Deus não vai se mover pelas suas dores, por você ficar parado. Deus se move pelo seu posicionamento de ir, de avançar. Então, não deixe que o inimigo venha mentir, mas que o milagre da multiplicação esteja sobre sua casa. Empreste muitas vasilhas, mas vazia. Feche a porta. Qual porta? Essa porta, porque às vezes falamos demais. Falamos o que não devemos falar. Porque o milagre era para ela e seus filhos. Porque se ela fosse abrir a porta, algum vizinho visse ela fazendo, ia colocar dúvida no seu coração. Ia falar que ela estava louca. Ia tirar o foco do milagre. Porque há muitas vozes que nos rodeiam e tentam nos tirar do foco daquilo que o Senhor tem para nós. Essa mulher de endividada se tornou uma grande empresária porque ela pagou todos os seus devedores e ainda sobrou para viver com seus filhos. Então não despreze os pequenos momentos, não despreze o que tem dentro de você. Tem a presença dentro de você? Então viva o extraordinário do Senhor. Deus te abençoe. Shalom, shalom.